Ei, você! Seja muito bem-vindo ao canal de criptomoedas do Investidor Sardinha. Chegou a hora do tão esperado halving. Halving, heavy, ruby. Nós somos brasileiros. Nos últimos anos, os acontecimentos pré e pós-halving mantiveram uma espécie de padrão. Claro que o comportamento do mercado não foi idêntico em todos os anos, mas existe uma semelhança, algum ponto em comum entre todos eles. Porém, em 2024, parece que as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Será que teremos uma valorização absurda do Bitcoin ou a moeda vai simplesmente dampar e esfriar o mercado? Vem aqui comigo que eu vou te contar os motivos que fazem desse halving diferente de todos os outros até hoje. Chega aí! Desde que foi criado, o Bitcoin passa por um fenômeno chamado halving, em que a cada 210 mil blocos minerados ou a cada 4 anos, as recompensas pagas aos mineradores são cortadas pela metade. Bom, eu não vou explicar tecnicamente como e por que isso acontece, pois eu já disse isso várias vezes aqui no canal e se você clicou nesse vídeo é porque já sabe como é toda a dinâmica do Bitcoin, ok? O halving de 2024 acontecerá no bloco 840 mil e as recompensas de mineração serão reduzidas de 6,25 para 3,125 BTCs por bloco minerado. Se analisarmos a história, veremos que o preço do Bitcoin começa a subir para quebrar recordes históricos cerca de 4 ou 5 meses após o halving, certo? Mas em 2024 parece que não será como os outros anos. O Bitcoin bateu alta antes mesmo do halving, o que mostra que esse ciclo pode ser atípico. O Bitcoin, devido aquela liquidez provida pelos ETFs Spot, BlackRock, Fidelity, etc. no início do ano, deu alta antes mesmo do halving, o que mostra que esse ciclo pode ser atípico. Pode não ser atípico, já é atípico, pô. Mas antes de falarmos dos motivos que fazem esse halving ser diferente, vamos dar uma olhada lá nos anteriores. O primeiro halving aconteceu no dia 28 de novembro de 2012. Eu tinha 5 anos. Mentiroso! Quando a recompensa foi de 50 para 25 unidades por bloco minerado. Nessa época, como a moeda virtual ainda era novidade e as pessoas ainda estavam tentando digerir a ideia de uma moeda que só existe na internet, houve uma certa tensão, pois muita gente achou que reduzir a recompensa pela metade poderia fazer com que as pessoas perdessem o interesse pela moedinha e ela morresse de vez. Porém, após o primeiro halving, Bitcoin se popularizou e como consequência disso, o preço disparou, valorizando mais de 10.000% um ano depois. Impressionante, né? 4 anos depois, uma Copa do Mundo. Em julho de 2016, aconteceu o segundo halving que cortou de 25 para apenas 12 BTCs. E assim como tinha acontecido lá no primeiro, o segundo halving fez a moeda se valorizar muito nos 12 meses seguintes. O BTC valorizou aproximadamente 270%. E em cima de 10.000% anterior é impressionante. Nice. O último halving aconteceu em 2020, quando a redução foi de 12, ou melhor, de 12,5 BTCs para apenas 6,25, que é o cenário atual. E mesmo em um ambiente caótico, quando estávamos vivendo uma terrível pandemia, o Bitcoin se valorizou impressionantes 500% em um ano. No fim de 2023, se você perguntasse para qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento sobre criptomoedas o que iria acontecer nesse halving, 99% delas diriam que seria mais do mesmo, que o mercado se comportaria semelhante aos anos anteriores. Afinal, se o halving reduz pela metade a recompensa dos mineradores, isso quer dizer que haverá menos bitcoins no mercado, correto? E o que acontece quando algo está escasso no mercado? Bem, o preço tende a subir. É a famosa lei da oferta e da procura. Se o halving reduziu pela metade a recompensa de bitcoins, a moeda ficou mais rara e o preço vai subir devido à escassez de novas moedas. E como eu disse anteriormente, 2024 é um ano diferente. Existem muitos fatores que reforçam a minha afirmação. Para começar, o próprio BTC ultrapassou seu recorde histórico antes mesmo do halving acontecer, o que já é inédito. Um all-time high alguns meses antes do halving
Algo bizarro. O fato da SEC ter aprovado a criação de ETFs de Bitcoin spot à vista fez o mercado explodir com o fluxo de compra de BTCs por grandes gestoras, o que deu uma guinada forte no preço da criptomoeda. Em março desse ano, o Bitcoin bateu seu all-time high novamente para em seguida dar uma corrigida. E no dia 5 de abril, os touros assumiram o controle do preço do Bitcoin novamente e conseguiram uma alta de mais de 5%, elevando o valor da maior criptomoeda do mercado para 72.650 dólares. Todas essas mudanças geraram um novo cenário para o halving, já que será a primeira vez em que o evento ocorrerá com o BTC muito, mas muito próximo da sua máxima histórica, que foi batida alguns dias atrás. Especialistas acreditam que, com a existência dos ETFs à vista, o halving pode ter ainda mais força para se valorizar. Mas veja bem, essa é apenas uma previsão, pois a realidade é que não há como prever e, mais uma vez, será preciso esperar para avaliar qual será o verdadeiro impacto disso. Se eu acho essa previsão realista? Com certeza, muito. Mas ainda assim é especulação e você precisa tomar cuidado. A própria Grayscale, a empresa por trás de um dos maiores ETFs listados em bolsa, já lançou luz sobre a expectativa em torno do halving. A empresa norte-americana afirmou que este ciclo será notavelmente diferente dos anteriores, principalmente porque, como eu já disse, a moeda atingiu a alta meses antes da recompensa ser reduzida pela metade. Para você ver, até a Grayscale está concordando com a nossa tese. Além disso tudo, muita coisa mudou desde o primeiro halving, principalmente a percepção da sociedade em relação à criptosfera. O mercado de criptomoedas, e especificamente o Bitcoin, evoluiu consideravelmente na última década. Em 2024, podemos esperar um mercado mais maduro, com uma base de investidores mais ampla e institucionalizada. E as próprias grandes gestoras mundiais estão comprando o Bitcoin e passando lá para o tio, para a sobrinha, que não tinham muito contato com isso ainda. O conhecimento sobre Bitcoin e as criptomoedas em geral aumentou significativamente. Isso significa que mais pessoas estão cientes do halving e de seu potencial impacto no mercado. Portanto, o comportamento do mercado tende a ser diferente, com mais participantes se comportando com base nesse conhecimento. Uma outra grande diferença dos anos anteriores é a adoção institucional do Bitcoin. Grandes empresas, fundos de investimentos e até mesmo governos estão explorando o BTC como uma reserva de valor alternativa e um ativo de investimento. É o Salvador que o diga, né? A presença de grandes players institucionais pode influenciar significativamente a dinâmica do mercado. Sem contar que também houve melhorias no desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao laranja e à blockchain. Isso inclui melhorias na escalabilidade, privacidade e interoperabilidade também. Tais avanços podem afetar a forma como o mercado responde ao halving de 2024, bem como influenciar a percepção geral do Bitcoin como uma classe de ativos. E por fim, a regulação em torno do Bitcoin também mudou bastante desde os últimos halvings. Vários países agora têm regulamentações mais claras sobre as criptomoedas. E é claro que eu estou falando de regulamentações mais amigáveis e que podem impulsionar a confiança dos investidores, o smart money, enquanto regulamentações mais restritivas podem criar incertezas. Afinal, se você tem uma grande empresa, você vai querer enfiar seu dinheiro ali, em um ativo que não tem o mínimo lastro, respaldo, coisas do gênero? Até que ponto isso é bom ou ruim? Eu não sei, mas eu tenho certeza que de alguma forma isso pode afetar o mercado. Ufa! Viram como esse ano vai ser diferente dos 3 halvings anteriores? Eu acho que podemos agradecer em parte a SEC pela aprovação do ETF à vista do Bitcoin, pois com certeza isso mudou o cenário e deu muito mais credibilidade para as nossas queridas criptomoedas. Mas e agora? Agora nos resta esperar para sabermos quais serão as consequências disso, né? Se você gostou do nosso vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal. Caso contrário, eu tenho certeza absoluta que eu vou conquistar sua confiança na próxima oportunidade. Valeu, fui!